Agora 3h17, afinal de contas, né? O que vale nesse caso? É a legislação municipal? São as regras do governo federal? Esse impasse também agora, assim como acontece em São Paulo, acontece em Campinas. E para entender melhor, a gente conversa agora com o Paulo Braga, ele que é advogado especialista em direito constitucional, vai falar conosco aqui no estúdio CBN. Paulo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer falar com a CBN e com os ouvintes. Bom, Paulo, em Campinas, pelo menos segundo a INDEC, o serviço é vetado, existe uma lei municipal nesse sentido e ainda assim como acontece em São Paulo, a gente tem aqueles aplicativos famosos, né, citados aí na reportagem, oferecendo serviço. E aí, nesses casos, o que se sobrepõe, né? A regra do município, é a regra federal? Como é que fica esse impasse, Paulo? Bom, de fato, né, no município de São Paulo e também aqui na cidade de Campinas, né, aqui, se não me engano, uma lei do ano de 2010 que proíbe o chamado serviço de mototáxi. A nosso sentir, de fato, nesse caso há de prevalecer a legislação municipal. É importante dizer que a Constituição é bastante clara quando ela estabelece, no artigo 30, a competência dos municípios para legislarem sobre interesse local. E, neste caso, não se pode dizer que a lei federal possa se sobrepor às normas municipais vigentes, de modo que nos parece que sim, tanto lá no município de São Paulo, onde isso também acontece, mas também aqui em Campinas, o município tem legitimidade para regulamentar essa questão e, eventualmente, também aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento. Pois é, e aí, em contrapartida, o que a INDEC informou para a gente é que esse artigo da lei municipal que veta, né, esse transporte está suspenso justamente por uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base na lei federal que regulamenta, né, esse serviço de mototáxi. Então, por isso existe uma fiscalização, mas sem penalização, já que esse veto está suspenso. Isso deve seguir assim, Paulo? O município consegue de alguma forma derrubar esse veto? Isso é possível? É importante dizer que é uma decisão, né, provisória do Tribunal de Justiça. Isso certamente e eventualmente pode chegar até o Supremo Tribunal Federal se houver aqui em algum momento conflito de competência de legislação. E isso então ser derrubado, o município pode sim eventualmente derrubar esta determinação do Tribunal de Justiça, e o próprio Tribunal de Justiça, ao julgar o mérito desta questão, ou seja, julgar em definitivo essa questão, pode rever a sua posição e manter o que prevê o artigo 2º da Lei Municipal de Campinas, que veda o serviço de mototáxi. Agora, a principal alegação, né, Paulo, dos municípios, tanto São Paulo quanto Campinas, é a questão de segurança dos passageiros, né? Aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem um levantamento que é da INDEC, também responsável pelo trânsito, lembrando que motociclistas ou garupas são as principais vítimas de acidentes do trânsito. Aliás, eles representam 47% das mortes em vias urbanas aqui de Campinas no ano passado. Ou seja, existe essa alegação da questão da segurança, regulamentação desse serviço e, ao mesmo tempo, falta uma regulamentação melhor a nível geral, justamente para acabar com esse impasse e garantir também essa segurança para quem usa, né? Sim, também. Se em âmbito federal houvesse uma legislação mais específica e que com uma maior regulamentação, isso supriria a necessidade de legislação nos municípios, né? A questão é que não há isso, né? Não há uma legislação bastante deficiente e aí é onde acaba tendo esses conflitos de competência, ou seja, quem cabe ou não legislar sobre o assunto. Os municípios têm as suas leis próprias que acabam vedando esse serviço, é onde então geram esses conflitos. Mas de fato há sim, se me permite dizer assim, mas uma omissão de âmbito federal em regulamentar isso de uma forma mais detalhada e mais precisa. É efetivamente o que falta.
Pois é, até falando da questão de São Paulo, né? Por lá existe até uma alegação da prefeitura que essa questão da liberação, né, da circulação do mototáxi pode causar até um impacto de saúde pública, com mais acidente, mais pessoas procurando pelos atendimentos, né, nos serviços públicos aí de saúde. Ou seja, afeta uma série de setores, né, Paulo? A regulamentação teria que abranger também todas essas questões. Exato, também, porque é uma outra questão que essa conta acaba também sobrando para os municípios, né, que acaba tendo que arcar. É um índice alto de acidente, né? Isso também é um ponto que deve ser levado em consideração. Então, de fato, o que se precisa ter é uma regulamentação justamente para suprir todas essas questões. É uma questão de segurança também viária, né? Isso afeta, então, várias frentes dos municípios, não só a questão de segurança, mas também a própria necessidade que o município acaba tendo de ter uma maior demanda por conta do número alto de acidentes que esse tipo de serviço acaba ocasionando, né? Agora, se isso abre uma margem para que aplicativos como Uber, 99 prestem esse serviço, também a gente pode ter outros tipos também de empresas na cidade que oferecem esse serviço de mototáxi, até com menos regulamentação ainda, né, Paulo? Ou seja, quem opta por esse meio de transporte pode saber que é mais barato, mas pode correr mais riscos, né? Muito mais. É preciso também entender e saber e examinar, ou seja, a pessoa que está usando esse serviço, ele está protegido, por exemplo, por um seguro? Se acontecer algum acidente, ele estará protegido, estará assegurado? Se sim, em qual dimensão? Até que ponto? Não é? Uma outra questão, muitas vezes acaba abrindo margem a um serviço, digamos assim, informal, né, clandestino, não tão regulamentado. São questões muito graves, delicadas, que merecem uma atenção muito especial do poder público. Enquanto isso, né, Paula, a sua orientação até para quem procura por esse serviço aqui em Campinas. Tem o veto, mas o veto está suspenso por conta dessa determinação do TJ aqui de São Paulo, ou seja, a prefeitura não tem como barrar, não tem como fiscalizar. Enquanto isso, quem utiliza tem que estar atento a qual tipo de informação dessas empresas para garantir ali o mínimo de segurança. Olha, eu ousaria dizer que quem quer usar esse serviço, a primeira coisa é procurar adquirir esse serviço em alguma plataforma que ele tenha certeza que está minimamente regulamentada. Essa é a primeira coisa. Então, buscar esse serviço de quem o presta formalmente, dentro das normas que se tem. Esse é o primeiro ponto, eu acho que é um ponto principal, né? Em hipótese alguma, se utilizar dessas plataformas informais, que não estão sequer cadastradas perante a municipalidade. Isso é algo muito importante que as pessoas devem ter essa consciência. Se quer usar, procure então uma plataforma de serviço que esteja cadastrada, registrada, inscrita perante o município. Paulo Braga com a gente, ele que é advogado especialista em direito constitucional, tirando as dúvidas sobre essa questão do veto, né, ao mototáxi. Aqui em Campinas, um veto suspenso também por decisão judicial. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde. Uma boa tarde, é sempre um prazer, espero ter contribuído. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer é nosso. Agora, 3h26, a gente faz um intervalo bem rápido, já volta com mais informações.